Fundos de investimento, será que eles realmente são interessantes para a gente investir? Eu sou Marina Gabriela, consultora de investimentos e tô aqui para te explicar isso hoje. Mas antes de mais nada, roda a vinheta! Antes da gente introduzir aqui o tema, eu já vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que acha que fundo de investimento não é para ela. Que nós vamos explicar aqui tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Existem algumas pesquisas que mostram que aqui no Brasil a taxa de mortalidade dos fundos é de no máximo 5 anos. Ou seja, o fundo nasce, capta dinheiro, começa a perder dinheiro e fecha ali com no máximo 5 anos. Alguns desses motivos, né, um desses motivos, na verdade, é justamente o fato do fundo não conseguir entregar alfa suficiente aos investidores, ou seja, o fundo não consegue entregar uma rentabilidade interessante ali para os investidores, não consegue sequer bater a rentabilidade do benchmark, ou seja, do índice ao qual aquele fundo está acompanhando. E isso faz com que os investidores resgatem dinheiro e o fundo venha a fechar ali no prazo máximo de 5 anos. Infelizmente, devido a essas pesquisas, enfim, devido à falta também de entrega de resultado desses ativos, houve uma debandada de pessoas, né, desses investimentos no mercado para investir em outros ativos. Não tiro a razão dessas pessoas que estão resgatando dinheiro, porque de fato existem muitos fundos muito ruins, com taxas de administrações muito altas, retornos muito baixos, complexidade desnecessária ali de alguns ativos, ou até mesmo estratégias muito simplórias dentro desses fundos cobrando taxas de administração. Então, de fato, nós temos aqui um passado não tão interessante assim para os fundos, que fez com que as pessoas observassem que não seria lá tão interessante assim mais investir em fundos. Além disso, grande parte desses fundos de investimentos tem uma estratégia que a gente chama de estratégia ativa, ao qual o gestor ali, ele vai montar um estudo, né, da qual ele acha que aquela alocação a qual ele está fazendo é a melhor alocação e que aquela alocação em si vai trazer um retorno acima do mercado, acima do que é esperado pelo investidor. O que nós observamos é que todos esses estudos, eles são pautados em dados, e dados são medidos com base nos eventos passados. Infelizmente ou felizmente, nós não conseguimos prever nada para o futuro. Então, quando o gestor ali que tem uma estratégia ativa começa a planejar o futuro daquele fundo, só que olhando para dados passados, ele pode se frustrar ali na sua estratégia e trazer retornos pífios para esse fundo ali no médio e longo prazo. Um bom exemplo para isso é que, por mais que você tivesse a melhor estratégia do mundo ali dentro do seu fundo, ninguém iria prever uma pandemia em 2020, né? Então, sei lá, diria que, segundo o IBGE da minha cabeça, né, mais de 90% dos fundos tiveram resultados bem desafiadores naquela época, porque não importa a estratégia que você adote, não dá pra gente prever todos os cenários que podem acontecer no mundo e em determinado momento ali na hora de você montar essa estratégia. Por esse mesmo motivo, os fundos de investimentos que adotam estratégias passivas, ou seja, que são aqueles fundos que são Ctrl+C, Ctrl+V de algum índice. Por exemplo, imagina um fundo de ações que copia e cola o índice Bovespa. Ele é um fundo passivo, ele não está se esforçando muito ali para montar uma estratégia mirabolante, ele só está copiando uma estratégia que possivelmente funciona. E não estou falando aqui que a estratégia do Ibovespa funciona, porque na grande maioria das vezes não. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu quero dar aqui para você 5 vantagens de você investir em fundos de investimentos. A primeira vantagem é que, ao investir num fundo de investimento, você tem acesso a inúmeros ativos que compõem aquela carteira. Então, você consegue ter acesso a muitos investimentos ao mesmo tempo, podendo diversificar a sua carteira e, consequentemente, diminuir o risco dela. Eu sempre gosto de usar um exemplo de: imagine que você tenha R$500 mil e você gostaria de investir esse dinheiro no mercado imobiliário. Você tem duas opções. Ou você pega o seu R$500 mil e compra um único imóvel, um único apartamento, uma única casa, concentrando o seu dinheiro no único ativo, talvez tendo dores de cabeça com aquele ativo, arriscando o seu dinheiro em um único ativo. A outra opção que você tem é pegar esse R$500 mil e comprar em fundos imobiliários,
porque você vai ter acesso a mais de 100 ativos com esse dinheiro, sem sombra de dúvida. Você diversifica a sua carteira, você diminui o seu risco e pulveriza os seus resultados. Então, essa é a primeira vantagem de se investir em fundos de investimento. A segunda vantagem é que você pode ter acesso a imóveis muito caros e a ativos que talvez você não teria acesso investindo pura e exclusivamente sozinho, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, imagine que você gostaria de investir em um shopping, né? Você gostaria de investir, comprar um shopping, mas certamente você não tem bilhões de reais na sua conta para comprar um shopping inteiro. Através dos fundos de investimento, você consegue comprar participações de determinado shopping, consequentemente ser sócio desse shopping, investir nesse shopping com, com esse poder, né, de você poder chegar a grandes imóveis através dos fundos que você não conseguiria investindo ali sozinho ou sozinha. A terceira vantagem é que você pode ter acesso a todas essas 5 vantagens que eu estou falando, investindo pouco dinheiro. Existem fundos de investimento hoje a partir de R$50, R$100, R$1.000, onde você consegue ter acesso a tudo isso investindo pouco dinheiro. Das duas, uma, ou você de fato vai alocar pouco dinheiro, ou você pode diversificar e pulverizar muito bem essa carteira para de novo diminuir o risco dela e aumentar a sua rentabilidade. A quarta vantagem é que investindo através de fundos, você tem acesso a um gerenciamento profissional, ou seja, vai ter um gestor muito bem qualificado, muito bem certificado por trás daquele fundo para gerir esse fundo para você. Então, se em algum momento determinada gestão ou outra gestão não fizer mais sentido, você não vai precisar esquentar a cabeça com isso. Quem vai esquentar a cabeça com isso é o gestor que vai cuidar de tudo ali para vocês. Eu sempre gosto de usar o exemplo de que quase todos os fundos de renda fixa tinham debêntures Americanas antes ali de todo o escândalo que nós já sabemos. Após o escândalo de Americanas, todos esses fundos tiveram default, ou seja, Americanas não pagou todos esses fundos que ela deveria ter pagado. Quem ficou responsável de ir lá bater na porta da Americanas e cobrar Americanas? O fundo de investimento. Se você não estivesse investindo em um fundo de investimento, mas sim comprado a debênture da Americanas pura, quem teria que correr atrás disso seria você. De participar de todas as assembleias, de fazer as votações, de escolher o escritório de advocacia que fosse correr atrás dos seus direitos e garantias. Então, essa dor de cabeça seria sua. Investindo via fundo, o responsável ali é o gestor profissional do fundo. A quinta vantagem aqui de benefício que nós temos de investir via fundo é a liquidez, né? É o fato de você ter acesso ao seu dinheiro de volta de uma forma muito mais rápida do que talvez comprando o ativo puramente ou até mesmo comprando o ativo fora do mercado imobiliário, por exemplo. Se você precisar vender um apartamento, vai demorar cerca de semanas, se não meses, para você conseguir executar essa venda. Se você compra um fundo imobiliário, você tem uma liquidez de 2 dias. Pediu um resgate, 2 dias úteis, o dinheiro está na conta. Se você está investindo em uma debênture, por exemplo, certamente o vencimento dela é de 5 anos para cima. Se você compra um fundo de renda fixa de debêntures, a liquidez dele deve ser algo em torno de 30, 60 ou 90 dias, né? Uma liquidez bem melhor do que esperar 5 anos esse dinheiro cair na sua conta. Então, essa é a última vantagem aqui para você investir em fundos de investimento. Para você investir via fundo, o meu conselho é que você observe a carteira de investimentos desse fundo. Se é uma carteira diversificada, se tem investimentos relativamente complexos ali dentro, ou se ele está investindo só em tesouro direto que você conseguiria investir sozinho. Se esse fundo é bem administrado, quem é o administrador, o gestor ali por trás desse fundo, qual a liquidez desse fundo, qual é a casa que está gerindo esse fundo, né? A asset, a gestora que está ali por trás desse fundo. Então é importante que você faça uma análise mais minuciosa daquele fundo, né? Se ele tem mais de 5 anos de existência para ele sair da estatística que nós comentamos no início do vídeo. Então, tudo isso é importante você observar antes de investir num fundo de investimento. Mas, Marina, eu não quero olhar para isso, ai que preguiça, ou não é minha especialidade, eu não sei como fazer isso da melhor forma possível. A segunda melhor forma para você investir via fundo é contratando um consultor de investimentos. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo também um link para você marcar uma reunião conosco, né? Mande lá os seus dados que nós vamos entrar em contato com você para marcar uma reunião com você,
para entender suas necessidades e ver se nós conseguimos te ajudar ou não. E se não conseguimos te ajudar, a melhor indicação do que você pode fazer dali em diante, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido aqui como funciona a dinâmica dos fundos. Se ainda ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, que eu vou responder todos os comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. E nos siga aqui no canal, se inscreva no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Um beijão e até a próxima!